Bom, é um prazer, uma honra mesmo, porque eu sou amigo do pai dele desde a infância lá em Ribeirão Preto, o Wagner, que foi um brilhante professor, foi um excelente político, não é? Espero que esteja bem. Baleia, sem querer, eu acabei de lançar oficialmente aqui a minha candidatura pelo PSL, né? O Bivar disse, olha, você é o nosso único candidato. A executiva disse a mesma coisa, só faltava eu confirmar. Eu disse para o Sakamoto agora aqui que eles fizeram uma live outro dia, o Sakamoto, ele, a Fabiola e o nosso amigo Joel, e o Datena é capaz de não sair mais uma vez. Olha, não, agora eu sou candidato oficial à presidência da República, porque o partido quer, né? Mas é claro, estamos longe da eleição. Alguma coisa eu vou ser candidato. Se tiver chance de enfrentar Lula, Ciro, Bolsonaro, pode contar comigo, porque hoje eu sou o candidato oficial e o único candidato apontado pelo presidente do partido, pela executiva do partido, candidato à presidência da República. Às vezes, num papo assim, que você não quer falar, eu não queria dar entrevista sobre isso, mas num papo acaba saindo de uma forma normal, mesmo porque, na dúvida, diga sempre a verdade. O presidente nacional do MDB, de uma importância enorme para o país, o Baleia, pode falar da gente, para a gente, né, sobre tudo, mas principalmente sobre reforma tributária. Os empresários estão chiando pra caramba que essa reforma tributária, na verdade, cheira a mordida do leão. Como é que o senhor entende isso, presidente? É um prazer falar com o senhor e um abraço em toda a família aí. Muito obrigado, Datena. Bom dia a você, a todos os ouvintes. Primeiro, falar que essa tua declaração da pré-candidatura à presidência da República pelo PSL, que é um grande partido, é muito importante para o país, porque você é um nome respeitado, cara trabalhador, cara que está sempre lutando pela população, e isso mexe com o quadro político. Nós estamos trabalhando um nome, e aí não estamos falando de um nome, mas de vários partidos que estão unidos, pensando numa terceira via, pensando numa alternativa fora dos extremos. Tá o PSL, o MDB, o PSDB, o Democratas, o Solidariedade, o Podemos, o Novo, o Cidadania e o PV. E quando um dos nomes é o seu, isso é muito forte, porque você tem uma empatia com a população. Então, meus cumprimentos, os cumprimentos de todos nós do MDB. Cada um desses partidos deve apresentar também um nome para o debate, para a construção de um projeto nacional, de um projeto para o país. Nós mesmo, do MDB, temos a senadora Simone Tebet, que tem feito um belíssimo trabalho na CPI do Covid, é uma grande senadora, foi a primeira senadora a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, um grande quadro político, e pode também representar o nosso MDB ao seu lado. A entender, só para entender, isso é bom que você diga, né? Porque eu disse assim, olha, eu queria, quando era moleque, ser astronauta e ir para a Lua. O máximo que eu fiz foi voar num caça supersônico da Marinha, que eu cheguei a quase 1.300 km por hora, ou coisa parecida, mas eu não saí da atmosfera. Eu não entrei em órbita nem fui para a Lua. Então, uma coisa é você querer uma coisa. Outra coisa é outra coisa se você não tem condição de chegar lá. Desse consenso desses candidatos que o Baleia falou, deve sair uma figura para representar essa coalizão, mais ou menos o sentido que nós estamos discutindo aqui. Então não depende de mim só, depende de uma série de fatores. Mas por parte do PSL, que já me autorizou a dizer isso, porque já disse isso em nota oficial, o Bivar, a executiva do partido, eu estou só confirmando. E todos os quadros que há aí são fantásticos. Inclusive, a Simone Tebet está na CPI e com uma atuação, como sempre, muito boa, brilhante, né? É um grande quadro mesmo. Mas dito isso, você queria terminar? Aí nós vamos para a reforma tributária, que os caras estão aqui com os dentes assim, ó, achando que é mordida do leão. Não, maravilha. Só te cumprimentar por essa decisão, respeitando
o presidente Bivar do PSL, que ontem, inclusive, ligou para todos os demais presidentes dizendo dessa decisão do PSL, que é muito importante para nossa democracia, para o país e para o debate político. Mas vamos falar agora de reforma tributária. Como você falou, essa proposta aí prevê aumento de imposto no Brasil, que é lamentável. E a sua? Qual que era a sua? Você tinha um projeto de reforma tributária. Qual é esse projeto de reforma tributária? Olha, Datena, nós discutimos nos últimos 2 anos uma reforma ampla de todos os impostos sobre o consumo, que foi amplamente discutida, até a PEC 45 de minha autoria, que é inspirada no trabalho do Bernard Api, tem a PEC do Davi Alcolumbre, que estava no Senado, a 110, que é inspirado no trabalho do Rauli, tem a CBS, que é um projeto enviado pelo Paulo Guedes. O Aguinaldo Ribeiro estava fazendo um belíssimo trabalho na relatoria, ouvindo a todos, discutindo com a sociedade, discutindo com os empresários, com os produtores, com os trabalhadores, e abruptamente o governo resolveu parar essa discussão, deixar essa reforma ampla para trás. Nós temos estudos, Datena, do Braulio Borges, que é um professor da GV, que o impacto desta nossa reforma, da PEC 45, da reforma ampla na economia, tem uma possibilidade real de aumento do PIB em 20 pontos nos próximos 15 anos, ou seja, geração de emprego e renda. Aí o governo vem, o Paulo Guedes, como já foi falado aqui, é um cara inteligente, é um cara muito preparado, mas parece que não tem sensibilidade. E manda um projeto de reforma do imposto de renda que aumenta a carga tributária, que penaliza os investimentos, que prejudica a geração de emprego e renda. Infelizmente, é o que você falou. Todos os setores, os trabalhadores estão insatisfeitos, os empresários estão insatisfeitos, está todo mundo reclamando, porque essa não é uma reforma, é uma anti-reforma tributária. E o Congresso Nacional não vai aceitar, Datena, nenhum tipo mais de aumento da carga tributária. A carga tributária hoje, ela já é gigante no Brasil, atrapalha as empresas, ela prejudica a competitividade das nossas empresas. Não há mais espaço para o governo querer aumentar as suas receitas, engordar as suas receitas às custas do povo brasileiro. A lei de alimento, que é a coisa que mantém o cara em pé e que não tem, e que está muito caro, a outra coisa discutível é o remédio, que a pessoa precisa, às vezes, para tirar a dor, às vezes para sobreviver e tal, e que o cara chega na farmácia, ele levanta a mão com preço de aumento de remédio toda hora. Eu mandei fazer uma pesquisa para o Garrafa para saber quais estados cobram mais imposto sobre remédio. Porque você vê, a grosso modo, subiu o remédio, mas o problema é o imposto sobre o remédio. O imposto sobre os combustíveis. É isso que torna tudo tão caro. Um carro aqui no Brasil, popular, custa o preço de um carro fantástico na Europa. Porque a incidência de imposto da produção de um carro aqui sempre foi uma coisa abusiva, um negócio maluco. Então, um imposto sobre produtos é que encarece o produto, seja ele remédio, comida, combustível, carro. É muito bem colocada essa sua posição. A gente tem que saber, eu falei, vamos descobrir quais são os estados que mais estão cobrando imposto sobre remédio. Quem mais está cobrando imposto sobre remédio é o culpado pelo tamanho do preço do remédio. Parte da culpa é desses governos que cobram tanto imposto sobre remédio. Se outros cobram menos, porque todo mundo não podia cobrar de uma forma unificada e razoável. Não é isso? É verdade, Datena. Você sabe que o imposto de renda, ele precisa de uma reformulação, precisa de um estudo profundo para mudar, para fazer com que os mais pobres deixem de pagar tanto imposto no Brasil e que os mais ricos possam contribuir mais.
Essa é a lógica para ter uma progressividade na questão dos impostos. Mas o que realmente atrapalha o desenvolvimento do país, o crescimento do país, a geração de emprego e renda, são os impostos sobre o consumo. Por isso, esse debate da reforma ampla. Ontem, nós conseguimos, numa reunião com os 9 presidentes nacionais de 9 partidos importantes, tirar um documento que diz exatamente isso: não ao aumento de impostos no Brasil. E assinou esta carta o Luciano Bivar, que é presidente nacional do PSL, eu assinei como presidente nacional do MDB, o Bruno Araújo assinou como presidente nacional do PSDB, o ACM Neto assinou como presidente nacional do DEM, o Paulinho assinou como presidente nacional do Solidariedade, a Renata Abreu assinou como presidente nacional do Podemos, o Eduardo Ribeiro assinou como presidente nacional do Novo, o Roberto Freire assinou como presidente nacional do Cidadania e o Pena assinou como presidente nacional do PV. Esse é um movimento que nós estamos encabeçando ao lado de todos esses partidos para dizer, olha, não dá mais para jogar os problemas do governo, da necessidade de arrecadação de recurso para pagar uma máquina pública custosa e gigante nas costas do povo trabalhador. Datena, nós temos 14 milhões e 700 mil desempregados no Brasil. Se nós aumentarmos a carga tributária, qual a perspectiva desses quase 15 milhões de brasileiros de arrumar um emprego, de ter dignidade, de conseguir e outros perderem o sustento da sua família? E outros perderem. Não só esses arrumarem, mas outros perderem. Porque o empresário vai ter que repassar isso para alguém. Esse é o detalhe. Pode ter mais desemprego ainda. O que tem aí, mais gente que perdeu. O Scaff falou isso aqui. Entendeu? Essa é uma preocupação. Você imagina, a Fiesp, o Paulo Scaff, o Josué, estão fazendo um movimento e mandaram para o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, um documento com mais de 120 entidades que representam os empregadores no Brasil, quem produz, quem gera emprego, quem investe, quem acredita no Brasil, pedindo para que o governo não vote e para a Câmara não pautar de maneira abrupta e rápida essa proposta. Porque a gente sabe como que acontece. Numa reforma tributária, a gente precisa de diálogo, de discussão, de busca de consenso, de ouvir especialistas. Eu tenho conversado com economistas de todas as correntes. Todos, sem exceção, dizem que essa reforma tributária, enviada pelo Paulo Guedes para a Câmara dos Deputados, aumenta a carga tributária, penaliza os investimentos, prejudica a geração de empregos e renda. Gente, não é essa reforma tributária que nós queremos. Nós queremos a discussão da reforma ampla, que tenha transição, que não impacte imediatamente o povo brasileiro, prejudicando o povo. Nós queremos uma reforma tributária que vai fazer com que a nossa economia se recupere, que o Brasil cresça novamente, que o PIB cresça, porque quando o PIB cresce, cresce geração de emprego e renda. Então essa é uma preocupação nossa. Queria compartilhar aqui a união de todos esses partidos para dizer, calma lá, não pode ser do jeito que vocês querem. Não dá para o leão dar mais uma mordida no bolso do povo brasileiro. Nós precisamos ter responsabilidade de discutir e de votar uma reforma que seja boa para o brasileiro. Não uma reforma que vai aumentar a carga tributária e prejudicar a todos. Olha, essa CPI, que muita gente não esperava muita coisa, começou a bater as portas do Planalto com possibilidade de corrupção e talvez até prevaricação do presidente da República, sabendo de crimes em relação à compra de vacina, aquisição de vacina não comunicados. A PGR demorou, mas abriu um inquérito contra o senhor presidente da República. É um processo demorado, mas pode acarretar no pedido de impeachment, que também é outro processo demorado e que depende de ação das ruas, né?
Mas como é que o senhor analisa? O senhor é uma pessoa muito moderada, o senhor é conhecido como uma figura muito moderada e de palavra, o que é difícil hoje no meio da política. Como é que o senhor analisa essa situação cada vez mais definitiva, apontando para processos escusos e que até agora não havia tido notícia de corrupção no governo Bolsonaro? Agora a corrupção está chegando perto do presidente, ele age muito mal quando ele está muito bem. Quando ele está muito mal, ele reage muito mal. Agora, em resposta à CPI, veio uma carta, uma nota do senhor ministro da Defesa, que também sempre foi uma pessoa ponderada, eu achei até estranho, foi exagerada aquela nota, no meu ponto de vista, do senhor ministro da Defesa, dizendo que a CPI, enfim, dizendo que a CPI dali não podia passar, mais ou menos isso. Como é que o senhor analisou essa nota do ministro da Defesa? Datena, com a mesma preocupação que você colocou. Eu acho que a CPI tem feito um trabalho importante. A CPI tem que ser respeitada. A gente está vendo lá depoimentos impactantes, notícias que dizem respeito a mau uso do dinheiro público. Claro que tudo isso tem que ser investigado e, no final, nós vamos ter um relatório e vamos ter a conclusão se houve ou não algum mau uso do dinheiro público. Agora, nós não podemos generalizar. Quando o ministro da Defesa entende que houve uma generalização e faz uma nota que acaba contestando o trabalho da CPI e, portanto, do Senado e do Congresso Nacional, isso não é bom para a nossa democracia, isso não é bom para a boa relação entre as instituições. Nós precisamos ter a clareza que, se alguém fez algum mal feito, esse alguém tem que pagar. Com o seu CPF, com a sua responsabilidade. Não é porque é um integrante das Forças Armadas que todas as Forças Armadas estão comprometidas. As Forças Armadas desenvolvem um papel de Estado no país, muito importante, é uma entidade respeitada. Mas nós precisamos, neste momento de muito debate, de muita contestação, de muita briga política, afastar o órgão que é do Estado desta questão política de qualquer tipo de briga, de qualquer tipo de discussão. Quer dizer, as Forças Armadas têm que estar acima dessa discussão política. Se alguém pecou, papel de Estado, não de governo. O Ministério da Saúde precisa pagar por isso. O papel é de Estado e não de governo, isso está na Constituição, está escrito ali da Constituição. Deve defender o país de agressões externas e quando a situação não for resolvida por forças de segurança, como aconteceu no Rio de Janeiro, pode decretar intervenção ou então pedido dos governadores para que as Forças Armadas atuem, mas não pode passar daí, porque as Forças Armadas, apesar de terem como comandante em chefe o presidente da República, têm que garantir as instituições. O presidente, o legislativo e o judiciário. E essa nota acho que avançou um pouco daquilo que compete ao papel constitucional das Forças Armadas, mesmo porque o Omar Aziz foi até cauteloso, que ele falou assim, olha, a parte podre deve estar deixando envergonhada os militares honestos. Ele fez a separação ali. Então essa nota me pareceu meio exagerada e realmente com o objetivo de coibir o trabalho da CPI, que pelo jeito vai continuar da mesma forma. Teve um senador do PT que entrou com uma ação contra o senhor ministro da Defesa, que foi hoje de manhã. Baleia, uma outra coisa que é fundamental para o país, você acredita que a gente vai chegar nessas eleições de uma maneira, eu não digo tranquila, porque o mundo inteiro está vivendo uma crise terrível, talvez com volta de coronavírus em quinta onda na Espanha, quarta onda na França, Portugal e daí por diante. A situação é ruim para o mundo inteiro, mas você acredita que as instituições serão respeitadas e que as eleições serão dentro dos princípios democráticos do Brasil? Acredito que sim, Datena.
Eu acho que hoje nós temos uma democracia madura, nós temos as instituições trabalhando de maneira livre. Claro que vira e mexe, a gente tem grupos que atacam as instituições, e eu acho que o nosso trabalho tem que ser no sentido de apoiar as instituições brasileiras. Acho que nós vamos chegar em 22 com, se Deus quiser, já superada essa pandemia, né? Está na hora de virar a página dessa pandemia. Agora, no segundo semestre, nós vamos ter mais de 70% da população brasileira vacinada. A gente já perdeu mais de 500 mil vidas com essa pandemia, uma situação muito triste, pior período da história do nosso país. Se Deus quiser, o povo brasileiro vai voltar a trabalhar, as crianças e jovens vão voltar a estudar, nós vamos voltar a uma vida normal. Espero que a gente consiga fazer com que a nossa economia se recupere também, para dar esperança para o povo brasileiro de poder voltar a trabalhar e ter uma esperança de uma vida melhor. Eu espero e tenho absoluta convicção que nós vamos ter uma eleição o ano que vem tranquila, no sentido de acontecer dentro da normalidade. Claro que vai ter briga política, vai ter discussão mais acalorada, mas isso faz parte do jogo. Nós já estamos acostumados também com eleições que acabam aquecendo um pouco o país, mas é bom, desde que seja na democracia, no respeito à nossa Constituição e às instituições. Tenho certeza que o Brasil vai superar essa parte difícil da nossa história. Como última pergunta, eu gostaria de alongar o papo, mas o programa está acabando, não é? Eu sei que vai sair uma pesquisa de intenção de voto da Folha de São Paulo agora, que é um instituto de muita credibilidade. Vai sair agora, deve sair agora, não sei se agora ou mais à noite, possivelmente mais à noite. E já sei que essa pesquisa aponta para uma corrosão da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. O Lula parece que está bem à frente e o Bolsonaro derretendo, muito em função do noticiário de ultimamente. Essa pesquisa deve ser divulgada ainda hoje pela Folha de São Paulo. Haveria tempo para, numa retomada de economia, para numa situação melhor, com as pessoas vacinadas, do Bolsonaro se recuperar e disputar a presidência da República, para e liga com quem quer que fosse, ou não? Olha, o presidente Bolsonaro tem uma fatia da sociedade que ainda acredita nele, que ainda vota nele, que ainda tem uma crença no governo dele. Claro que hoje nós temos um quadro muito polarizado entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Por isso que nós, do Movimento Democrático Brasileiro, ao lado desses outros partidos, nós estamos tentando construir, e vamos conseguir construir, um caminho do meio, um caminho do equilíbrio, da moderação. Nós já percebemos que houve uma mudança, Datena, muito grande entre a eleição de 18, que foi muito radicalizada, para a eleição de 2020, que já buscaram candidatos e prefeitos mais equilibrados, mais moderados, que entregam resultado para a população. Acho que em 2022 nós vamos conseguir esta mudança também no perfil do eleitorado, conversando com as pessoas, e nós vamos conseguir construir uma candidatura que não seja nos extremos. Acho que isso é bom para o país. O que a gente vê? Todo dia manifestação, briga política, parece briga de campo de futebol, e o gás de cozinha está aumentando. Aí os políticos brigando na rua e a gasolina aumentando. Os políticos brigando na rua, discutindo quem que é melhor, se é a direita ou a esquerda, e o alimento aumentando. Isso não pode acontecer. Quer dizer, a população brasileira tem que ficar em primeiro plano no trabalho dos políticos e dos governos, e não é o que está acontecendo. Então, nós vamos trabalhar um caminho do centro, do equilíbrio,
E tenho certeza que quando a gente amadurecer essa ideia e apresentar o nome que vai representar este centro, eu acredito que nós vamos conseguir superar essa briga mais ideológica, mais aos extremos, que, no meu entender, não interessa ao país. Presidente, muito bom ouvir uma voz moderada como a sua no momento desse aí. É bom para a gente passar tranquilo o feriado por aqui. Um abraço grande, saúde à família, um abraço no pai. Foi um prazer entrevistá-lo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Datena. Um abraço a todos os seus também.